O Brasil, ele é recordista em processos cirúrgicos. Nós estamos lá embaixo. Então, olha que dado super importante. A OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que 15% das mulheres realmente precisam de cesárea. Mas sabe qual é esse índice aqui no Brasil? Nós temos 56% dos casos nascem de cesariana. Então, será que realmente nós brasileiras viemos com algum defeito? Estamos quebradas? O nosso corpo não funciona corretamente? Então, isso é um dado muito importante para você parar e pensar. E uma das coisas que a gente precisa tirar da cabeça com esse vídeo de hoje é o não ter dilatação. Isso não existe. Não existe. É fato. Todas as mulheres dilatam. Todas. Ai, Tiffany, mas eu conheço uma amiga minha que ficou horas e horas em trabalho de parto, ficou 3 dias em trabalho de parto e chegou no final, ela não dilatou o suficiente para o bebê nascer. Tenho uma coisa para te contar. Isso não é verdade. Todas as mulheres dilatam, isso é fato. O que a gente precisa ter é paciência. Muitas vezes o que atrapalha para gestantes é a ansiedade. E muitas vezes não é a ansiedade só dela, mas é a ansiedade também dos familiares, do acompanhante e também da equipe médica. Então, a falta de dilatação tem muito a ver com a falta de paciência, tanto da gestante, quanto do acompanhante, quanto da equipe médica. A gente precisa ter calma e paciência. Nós não temos uma regra com o tempo de dilatação, quanto tempo uma mulher vai demorar para dilatar. Então, a gente sabe que para um bebezinho nascer, a mulher precisa chegar em 10 centímetros de dilatação. Mas nós não temos uma regra de quanto tempo essa mulher vai demorar para chegar nesses 10 centímetros. Antigamente se falava que era uma média de 1 centímetro por hora de dilatação. Novos estudos já comprovam que isso caiu por terra, porque cada mulher tem o seu tempo, cada mulher tem o seu corpo e cada mulher precisa do seu tempo para dilatar e chegar nesses 10 centímetros. Outro fato é que se você não dilatou, é porque você ainda não estava na fase de trabalho de parto ativo. Então, o que é isso? Por que tantas mulheres acabam caindo nisso de não dilatar? É porque simplesmente as mulheres foram muito cedo para a maternidade. Então, antes da fase ativa do trabalho de parto, existe uma fase chamada pródromos, que algumas mulheres, elas sentem contrações, mas contrações muitas vezes até doloridas, que fazem ela achar que ela está em trabalho de parto. E aí ela chega na maternidade, é internada, o médico espera lá 2, 3, 4, 5 horas e avalia e ela está com a mesma dilatação. E aí o médico chega e fala, você não dilatou, vai ter que fazer cesárea. Mas é porque ela ainda não estava em trabalho de parto ativo, ela estava nessa fase de pródromos. Então o que é trabalho de parto ativo? O trabalho de parto ativo é contrações, né, são contrações regulares de pelo menos 3 contrações a cada 10 minutos. E isso tem que durar 1 hora pelo menos seguida. Então você tem que ter uma regularidade. Trabalho de parto ativo são contrações regulares e que elas não desaparecem se você deita ou se você toma um banho. Então o que a gente precisa novamente é ter paciência para chegar na fase de trabalho de parto ativo. Se você não está na fase de trabalho de parto ativo, você não vai ter dilatação, porque a dilatação só vai acontecer quando as contrações estiverem realmente ritmadas, estiverem fortes o suficiente para trabalhar a sua dilatação. Então, e essa é a principal questão. Ir para a maternidade no momento correto, somente fazer o internamento na fase ativa do trabalho de parto. E o que faz uma mulher, então, ter contrações? É uma coisa linda e maravilhosa, é liberação hormonal. Então, as mulheres, quando elas estão tendo contrações, é sinal de que ela está liberando um hormônio que se chama ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor.
Então uma mulher, quando ela enche o seu corpo de ocitocina, enche o seu corpo de amor, o útero começa a contrair fortemente e essas contrações fortes vão fazer com que essa mulher dilate. Olha que coisa linda que é o mecanismo do parto. É através de liberação hormonal, de hormônio do amor. E a gente só libera esse hormônio do amor em 2 momentos da nossa vida. Primeiro, quando a gente está tendo o nosso filho. E segundo, quando a gente está produzindo o nosso filho. Então ele é o hormônio da relação sexual. Ele é o hormônio do relaxamento após um orgasmo. Então quanto mais ocitocina essa mulher libera no trabalho de parto, mais contração ela tem e mais rápido ela dilata. Agora, para pensar comigo. Se o hormônio da ocitocina é o hormônio da relação sexual, como que você aí em casa gosta do ambiente para ter uma relação sexual com seu marido? Com certeza você gosta de uma luz apagada ou uma luz de velas, você gosta de uma boa música, você gosta de massagem, de carinho, de beijo e principalmente de privacidade, certo? Agora, pensa comigo como é o ambiente hospitalar dentro de um centro cirúrgico. Primeiro, a mulher chega aquela luz branca horrorosa. Segundo, ela vai ficar sozinha dentro do centro cirúrgico. Depois, vão pedir para ela trocar de roupa e ficar com aquela camisola de bunda de fora. Para quê? Para que ela se sinta envergonhada, tímida. E toda hora vai entrar um monte de médico ou enfermeira tirando a privacidade dela e fazendo exame de toque toda hora, ou seja, invadindo o corpo dela. Então, quando que uma mulher nesse ambiente hostil vai liberar o hormônio do amor? Nunca. Ela começa a liberar outro hormônio que se chama adrenalina. E uma mulher com adrenalina, ela começa a sentir medo. E uma mulher com medo e com adrenalina, ela faz o que no seu corpo? Se contrai. Então é óbvio que uma mulher contraindo, ela não vai dilatar. Uma mulher liberando adrenalina, ela não vai dilatar. Então, o ambiente tem que ser um ambiente confortável. As pessoas que estão envolvidas nesse processo têm que ser pessoas que ela ame, que ela se sinta protegida, que ela se sinta acolhida. E principalmente a gente tem que respeitar a individualidade de cada gestante, a sua privacidade. Isso vai fazer com que ela libere o hormônio do amor, a ocitocina. E a ocitocina vai fazer ela dilatar rapidamente. E outro fato, não tem regra para dilatar antes do trabalho de parto. Então uma mulher, se tiver tudo bem com a saúde dela e do bebê, aqui no Brasil a gente pode esperar até 42 semanas de gestação, com acompanhamento médico, com acompanhamento de exames. E não precisa necessariamente, não é regra, que uma mulher antes de 42 semanas ela tenha dilatação ou que o bebê encaixe, né? Ou que ela perca o tampão, ou que a bolsa rompa. Nada disso é regra. Simplesmente uma mulher pode, de uma hora para outra, sem nenhum indicativo anterior, entrar em trabalho de parto espontâneo. Então, de uma hora para outra, tudo pode acontecer. Mas, se por acaso acontecer de você chegar até 42 semanas sem nenhum sinal de trabalho de parto, aí a gente chega no nosso limite de espera. E aí eu vou ter que fazer uma cesárea? Vou ter que marcar um dia para o meu filho nascer? Não. Se você chegar com 42 semanas sem nenhum indicativo de trabalho de parto, você pode induzir o seu trabalho de parto de forma artificial. Então nós temos inúmeros tipos de medicamentos e de métodos também mecânicos para fazer com que você entre em trabalho de parto, para que você induza o teu trabalho. Então, para concluir o nosso vídeo e não ficar nenhuma dúvida, fato, todas as mulheres dilatam. O que a gente precisa então é informações baseadas em evidências científicas, uma boa equipe médica que está te acompanhando, um acompanhamento de uma doula que vai estar ali para trabalhar a sua ansiedade, para trabalhar também a ansiedade do seu acompanhante, dos seus familiares.
A gente precisa com certeza ter paciência, tanto sua quanto dos acompanhantes, tanto da equipe médica, e a gente precisa respeitar a sua individualidade. Cada parto é único, cada gestante é única e a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, marca suas amigas gestantes, marca suas colegas e toda semana eu vou estar aqui falando com vocês sobre vários assuntos pertinentes à gestação, parto, pós-parto e mulheres em geral. Então eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e até semana que vem. Beijo!